Mensagem do céu. Querido Pai, bondoso Tu és, misericordioso, majestoso. Ah, Senhor, se não fossem as Tuas misericórdias, nós seríamos certamente consumidos. Que o Senhor trabalhe nas nossas vidas para o bem e o Senhor nos ministre com as experiências dessa amada irmã, aquilo que ela suportou e superou, que a gente também exerça o mesmo poder de domínio próprio. Nos ajude, Pai, a sermos segundo o Teu coração e não segundo o nosso próprio entendimento. É o que eu te peço, bondoso de Israel, em nome de Yeshua. Nós precisamos da Tua Ruach HaKodesh, Yeshua, filho de Davi, Yeshua, filho de Elohim. Que o Senhor esteja por nós. É o que eu peço ao Pai amoroso, a Tua pessoa, Tua presença conosco todos os dias. E Pai, eu ergo a Ti essa oração em nome de Yeshua, o nosso Mashiach, que assim seja. Nós estamos na página 69, quem está estudando aí. O amor requer que estejamos dispostos a crescer e a mudar. Esse processo é um pouco mais difícil para as pessoas que são mais tranquilas e despreocupadas, porque mudar exige trabalho e às vezes elas simplesmente não querem fazer esforço, nem veem a necessidade de fazer isso. Para ser sincera, eu cheguei a um ponto em que eu fiquei cansada de pensar que eu precisava ser menos agressiva, enquanto todas as pessoas que pareciam sequer estarem vivas eram aplaudidas sem nunca fazerem aplaudidas por nunca fazerem qualquer alarde. Se a sua personalidade é fleumática, talvez você queira esforçar-se um pouco para participar do que acontece ao seu redor e para se sentir entusiasmado com isso. E se você é muito quieto, talvez você queira fazer um esforço para falar um pouco mais, ainda que esta não seja a coisa mais confortável para você. Falar mais para você não é mais difícil do que falar menos para mim. Então tente animar-se com as pessoas com quem você se importa e que estão entusiasmadas com um novo plano ou projeto. Essa é uma maneira de demonstrar que você as ama. Eu queria falar uma coisa com vocês, queridos. Cada vez mais a gente tem descoberto que pessoas têm algum grau, algum nível de limitação. Alguns têm TDA, têm déficit de atenção, outros têm um leve grau de autismo, outros, como meu marido, a dislexia. Então meu marido ele tem o desejo de estar com as pessoas se ele pode acrescentar. Se ele não pode acrescentar, ele quer ficar sozinho. Então, se ele pode acrescentar, ele quer estar com as pessoas, mas se ele não pode acrescentar, ele quer estar sozinho. Isso não é simples de compreender, porque eu tenho o desejo de estar com as pessoas quando eu posso acrescentar e também quando elas podem me acrescentar, não é? Mas já na mente dele, por causa da dislexia, e eu acredito que ele tem um leve grauzinho de autismo, não é? Mas eu creio porque essa questão do isolamento, que ele pratica o isolamento. No começo de casados, meu Senhor, o que era aquilo? Era uma tortura cósmica para mim. Imagina, eu com a necessidade monstruosa, não é? De estar junto, e ele ali, até que eu descobri que era só eu falar para ele o que estava acontecendo comigo, né? Se eu falar para ele, amor, eu estou precisando de você na cozinha. Ele larga tudo que ele está fazendo porque agora ele vai ser útil. Ele vai ser útil lá na cozinha. Olha que coisa linda. Então, queridos, há pessoas que você vai ficar esperando. Poxa, mas essa pessoa não interpreta? Ela não está vendo que eu estou atolada aqui na cozinha? Não é? Não vai interpretar, queridos. Não é má vontade da pessoa. É algo que ela não funciona da maneira que você funciona. Então eu acredito que nesse quesito do funcionamento, a gente tem falhado demais em compreender como é que o outro funciona. Então hoje, queridos, quando eu estou ali, é claro, agora ele já aprendeu, então quando ele me vê lá sobrecarregada com um monte de louça na cozinha, ele já vem sozinho e já pega o pano de louça e já vem me ajudar. Ele já sabe que as panelas eu não sou boa equilibrista, não é? Então ele chega correndo lá e eu ficava realmente sobrecarregada porque eu não sei como que é que você funciona. Mas eu funciono assim. Se eu comecei a limpar, eu comecei a lavar a louça, eu não quero parar para secar. É um bug, não é? Porque até chega a ser até uma coisa contraditória, não é?
Porque o que acontece? Eu tenho que secar a mão, eu tenho de pegar lá o pano de prato, eu daria muito mais conta eu lavando o resto daquela louça. Cada vez que eu parar, eu estou perdendo um tempo precioso na minha mente, e funciona assim. E um dia eu estava toda sobrecarregada e ele lá sentado. E eu falei para ele, falei, amor, será que você pode me ajudar? Eu descobri por acaso, né, o nome que o Eterno mais gosta de usar. O nome que o Eterno mais gosta de usar é justamente esse nome do acaso. E eu falei, amor, será que você poderia me ajudar? Gente, ele levantou num sorriso, falou, claro, querido, o que eu posso estar fazendo? E eu me senti tão humilhada de passar anos e anos falando como é que ele pode me ver completamente sobrecarregada e ficar sentado ali, lendo, estudando, fazendo alguma coisa, enquanto eu estou me acabando aqui com tudo isso para fazer. Era simplesmente porque ele não era informado, porque a mente dele, incapaz de compreender. Ele mesmo me disse uma vez, falou, querida, eu não sabia se eu vindo te ajudar, se eu estaria te ajudando ou atrapalhando. Outra coisa que poderia me impedir, talvez, de pedir ajuda, seria o orgulho, né, queridos? Aí o que acontece? Era preferível ficar me ruminando como é que esse homem pode me ver aqui sobrecarregada e não vir fazer nada, porque ele não tinha informação que eu precisava de ajuda. Então, a partir do momento que nós descemos daquele monte alto do nosso orgulho, nós vamos compreender que as pessoas, muitas vezes, elas não interpretam. Elas não interpretam. Ah, céu, me faz favor. Como é que a pessoa vai ver você ali, cheia de coisa para fazer, e não interpreta que você está precisando de ajuda? Não interpretam. Para você que funciona desse jeito é uma coisa, mas para ele, aliás, uma das vezes, eu até falei, uma das vezes que eu estava falando com ele me falou uma coisa assim que me chocou tão profundamente. Ele falou, querida, às vezes eu tenho receio de fazer alguma coisa porque não fica do jeito que você gosta, não é? Então nós também temos de saber valorizar, porque hoje é o dia de eu lembrar coisa. Porque ele lavava os copos, queridos, eu tinha que enxaguar os copos que ele tinha lavado não sei quantas vezes, porque estava cheio de sabão. Eu ia colocar o copo no filtro e fazia blum, 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 queridos. Dava para pegar, as minhas netas pegar aqui a bolinha de sabão, amados do meu coração, para brincar, né? E aí, uma vez eu chamei a atenção dele e falei, amor, você está usando muito detergente. E aquilo trouxe para ele, poxa, eu não faço a coisa do jeito que ela gosta. E ele falou para mim isso. Falou, querida, eu não sei se eu vou fazer a coisa do jeito que você gosta, porque ele também tem uma necessidade de aprovação. E aí eu falei, não, amor, você sabe enxugar louça muito bem, você é muito bem-vindo para me ajudar. E ele ficou muito feliz em poder me ajudar. E hoje eu não tenho mais que pedir. Quando ele me vê que eu estou com muita louça na pia, ele já levanta, quando eu vou ver, ele já está segurando o pano de louça na mão, não é? Então isso é coisa de nossa comunicação e nós descermos do Monte Olimpo, queridos. Aquele monte terrível do orgulho, não é? Que o Eterno nos ajude a todos nós. Eu lembro-me de voltar para casa animada, com o meu mais novo objetivo de sentir que David jogava água gelada em todo o meu entusiasmo, não é? E sentir, na verdade, que David jogava água gelada em todo o meu entusiasmo. A reação dele era mais lógica, mas não era boa para o nosso relacionamento. Talvez ele tivesse de me levar e ter um pouco de equilíbrio, mas eu precisava que ele se juntasse a mim no meu sonho, sonhasse comigo. E ele aprendeu a fazer isso. E eu aprendi a não ter um novo sonho ou objetivo 4 vezes por dia. Misericórdia, Senhor. Um dia ele disse, você é visionária e eu sou pró-visionário. Então olhamos as coisas por ângulos diferentes. Às vezes eu penso apenas no meu entusiasmo para concluir meu objetivo, mas David tem o pensar como vamos realizar aquilo. O Eterno disse que quando um homem e uma mulher se casam, os dois se tornam uma só carne, mas ele nunca disse que seria fácil. Bom, relacionamentos exigem muito mais trabalho árduo, educação, disposição para suprir a necessidade um do outro. Eu quero dizer a vocês, queridos, eu sou uma mulher apaixonada. O Eterno sabe como eu sou uma mulher apaixonada. A gente tem aprendido a viver essa cumplicidade. Imagina, nem no nosso namoro eu sonhava que eu ia conseguir
ter um amor tão intenso como o que eu tenho hoje pela vida do meu bem-amado esposo. Então, não importa. A verdade é que as pessoas mais agressivas se importam com muitas coisas com as quais as pessoas menos agressivas não se importam nem um pouco. Nós costumamos jantar fora e frequentemente, por uma questão de respeito, eu pergunto a um dos membros tranquilos da minha família onde gostariam de ir ou o que gostariam de comer. E eles geralmente dizem, não importa, tanto faz o que eu vou comer. Isso me deixa impressionada, porque eu me importo com o lugar onde eu vou jantar, o que eu vou comer. Eu não consigo compreender uma pessoa que não se importa com o que come. Eu sei a quantidade exata de colheres de chá de creme que eu quero no meu café e também a temperatura em que deve estar. Eu jamais diria, eu quero um café com um pouco de creme, por favor. Eu diria, quero café com creme à parte para que eu mesma me sirva. Eu gosto de ir ao Starbucks porque eles têm um excelente atendimento. Eles personalizam meu pedido de café para que seja exatamente como você quer, como o pedido que você quer. Se eles errarem, geralmente ficam felizes em fazer tudo de novo. O meu pedido mudou ao longo de anos. É mais ou menos assim. Um café grande e você poderia fazer um café fresco. Eu gostaria dele nessa caneca com isolamento térmico duplo que trouxe comigo. E preciso de água quente ao lado e meio a meio em outra xícara. Gostaria que o café estivesse super quente. Enquanto espero pelo meu pedido, eu ouço muitas pessoas dizerem, café, por favor. Eu não consigo imaginar fazer um pedido tão simples assim. Muitas pessoas fazem pedidos no drive-thru, mas eu jamais faria isso, porque eu quero ver o meu pedido sendo feito, para saber se vai ser feito exatamente do jeito que quero. Eu não consigo imaginar não me importar. Eu amo a estabilidade, a adaptabilidade dos membros menos agressivos da nossa família. E eu preciso deles desesperadamente. Se todos os 20 membros da nossa família fossem como meus filhos, e eu, provavelmente nos mataríamos uns aos outros. Senhor amado. O ponto principal do que eu estou tentando dizer a você é que todos nós precisamos uns dos outros e devemos gostar dos relacionamentos que o Eterno nos dá. Eu conheço pessoas que podem usar a mesma roupa 2 vezes por semana durante 10 anos e não se importam, mas eu não uso o mesmo pijama 2 noites seguidas. Misericórdia. Preciso de muita variedade, mas as nossas amadas pessoas fleumáticas simplesmente não se importam. Minha filha fleumática dorme com uma camisa velha, mas que eu quero estar bonita quando eu vou dormir. Ela não se importa com a sua aparência na cama, mas eu me importo com a minha aparência em qualquer lugar. Se aprendermos que batalhas... Perdão, querido. Se aprendermos que batalhas... Não está errado, né? Aprendemos não ser. O C está errado na página 71, o penúltimo parágrafo. Aprendemos que batalhas devemos lutar e as que devemos deixar de lado. Está errado como foi escrito, tá bom? Podemos, então, se nós aprendermos isso, nós vamos poder vencer a guerra. Por exemplo, embora o Eterno tenha me transformado, muito provavelmente, sempre eu serei um pouco mandona. David sabe disso. Então ele não se engaja na batalha de tentar mudar-me. Ele conhece meu coração e me deixa ser quem eu sou. Nos restaurantes, às vezes, eu sugiro até o que ele poderia querer comer. Na verdade, eu faço isso com muita frequência. Eu também faço, queridos. É que às vezes o Ruth Carlos quer comer algumas coisas que não pode. Eu falo, não, amor, isso não. Troca isso aqui por um vegetal cozido, alguma coisa assim, né? Eu faço isso muito continuamente. Eu sou tão boa em tomar decisões que raramente gosto de tomar decisões, realmente gosto de tomar decisões por todos. Ele ouve e se a minha sugestão lhe agradar, faz o pedido. E se não agradar, ele simplesmente pede o que ele quer, ele muda, não é?
Ele poderia ficar irritado e me dizer para parar de tentar dizer-lhe o que deve fazer, e que poderia ferir meus sentimentos, e poderíamos ter o dia todo zangados um com o outro, mas aprendemos que esse tipo de comportamento é inútil. Agora nossas diferenças nos divertem, em vez de nos angustiar. Em vez de nos ressentirmos pelo fato de as pessoas não serem como nós não deveríamos tentar mudá-las, nós deveríamos nos esforçar para conviver com elas, confiar no Eterno para mudar o que precisa ser mudado em cada um de nós, em cada um daqueles com os quais nós convivemos. Mesmo quando você acha que uma pessoa é insensível, posso lhe garantir que ela não é. Acontece que o coração dela simplesmente bate um pouco mais devagar do que o coração de outras pessoas. Amar as pessoas incondicionalmente é o maior presente que nós podemos dar a elas e a nós mesmos. Eu aprendi que um dos segredos da minha shalom, da minha paz, é deixar que as pessoas sejam quem o Eterno criou elas para serem, em vez de tentar fazê-las ser como eu gostaria que elas fossem. Eu faço o meu melhor para gostar dos pontos fortes de cada pessoa, para ser misericordiosa com as fraquezas, porque eu também tenho muitas. Eu não preciso tentar tirar o cisco do olho delas enquanto eu tenho um poste telefônico no meu. Uma mulher que eu conheço ficou viúva há pouco tempo e estava me contando sobre o relacionamento com o marido. Essa mulher é muito teimosa, ela gosta das coisas do jeito dela, e ela me disse que quando se casou, percebeu muitas coisas em seu marido que a irritavam. Como qualquer boa esposa, ela contou ao marido sobre as suas características, seus hábitos irritantes, para que ele pudesse mudar. Contudo, pouco a pouco, ela caiu em si quanto ao fato de que, embora fosse muito boa em dizer o que seu marido, todos os pontos que ele precisava mudar, ele nunca lhe retribuiu o favor. Enquanto ela se perguntava qual a razão disso, percebeu em algum momento que o marido tomara a decisão de não olhar para as imperfeições dela ou procurar por elas. Ele sabia a esposa que a esposa tinha muitos defeitos, mas não se concentraria em nenhum deles. Então ocorreu-lhe que ela poderia continuar a apontar todas as características irritantes dele, ou poderia optar por não fazer isso, assim como o marido que a amava o fizera. No fim da nossa conversa, ela me disse que dos 12 anos em que eles estiveram casados, seu marido nunca lhe disse uma palavra desagradável. Eu acho que todos nós podemos extrair uma grande lição da experiência destes dois. Lance os seus cuidados. Lançando todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, de uma vez por todas, sobre ele, sobre Mashiach, porque ele cuida de vocês com afeto e se importa com vocês com atenção. 1 Kéfos 5:7. Obedecer a essa passagem é um pouco mais difícil para aqueles de nós que se importam com quase tudo, e muito mais difícil para as abençoadas pessoas menos emocionais. Devido ao fato de me importar com muitas coisas na vida e querer que tomem certo rumo, e eu não viver cuidando, se eu não tiver o cuidado da minha ansiedade, eu posso me transformar facilmente em uma pessoa completamente preocupada. O Eterno trabalhou em mim durante anos e eu posso dizer sinceramente que raramente agora me preocupo, mas eu levei muito tempo para aprender a não tentar fazer algo a respeito das coisas que eu não podia mudar. Por exemplo, raramente eu posso fazer alguma coisa com relação ao que as pessoas pensam a meu respeito. Então ficar excessivamente preocupada com isso é um desperdício total de tempo e energia. Meu marido certamente não se importa com o que as pessoas pensam a respeito dele. E o Orochi Carlos é igualzinho, gente. Quando eu pergunto, de vez em quando, como se sente com alguma coisa negativa que alguém diz sobre nós, ele me diz que não sente nada, mas que em vez disso apenas confia que o Eterno vai fazer alguma coisa para cuidar daquele assunto. Algumas vezes eu ficava muito angustiada quando eu li artigos desagradáveis sobre mim nos jornais ou quando éramos julgados injustamente, mas Dave apenas dizia: lance ao Eterno seus cuidados. Nós tivemos muitas discussões no passado por causa dessa afirmação. Eu quero que ele compartilhe meus sentimentos,
mas ele simplesmente não pode fazer isso porque realmente não se incomoda com as coisas que me incomodam. Eu sei que ele está certo quando ele me diz para lançar meus cuidados sobre o Senhor, mas como eu já estou me incomodando, essa não é a resposta que eu quero ouvir. Felizmente, o Eterno mudou e continua a fazer isso na minha vida. E David tem sido um bom exemplo para mim. Mas tenho de trabalhar para não me importar mais do que ele. Se você é uma pessoa mais emocional, estou certa de que as pessoas menos emocionais que fazem parte da sua vida algumas vezes o deixarão frustrado. Parece que nada as incomoda enquanto muitas coisas o incomodam. Eu entendo esse sentimento. Eu passei por isso e eu sei como você se sente. Mas também eu vivi o suficiente para entender que viver de acordo com os sentimentos é um grande erro. A verdade é que a melhor maneira de viver é aprender a lançar nossos cuidados sobre o Eterno e deixar que Ele cuide de cada um de nós. Eu queria falar algo para vocês. Há alguns anos nós já estávamos aqui e nós recebemos uma ligação no dia que nós estávamos celebrando Hanukkah. Nós temos os dias dos acendimentos das velas, que a duração é 8 dias, os acendimentos, e num dia que nós tínhamos aqui a celebração, eu estava com o Orochi Carlos em casa, e nós estávamos correndo para chegar aqui também, já tinha preparado a Hanukkah, deixado tudo pronto para o acendimento, e aí o Orochi Carlos recebeu uma ligação, e ele atendeu. E essa ligação era de uma pessoa que sabia que aquele dia era o dia da celebração. E essa pessoa fez uma ameaça à vida do meu esposo. E o meu esposo, inclusive, depois até tentou ligar de volta para o número que havia sido ligado, e eu estava na sala. Então eu ouvi tudo o que havia acontecido. E o meu marido veio para cá, e o meu marido trouxe a mensagem, enquanto eu estava aqui, queridos, atormentada com aquilo que eu tinha ouvido. Hoje, queridos, honestamente, depois de anos que isso aconteceu, amados, eu posso receber uma ligação que for. Eu aprendi tanto com a postura do meu marido. Meu marido veio e fez o que o Eterno havia mandado que ele fizesse. Depois eu perguntei para o meu marido, falei, amor, em nenhum momento você fica com temor de uma ligação de ódio como essa, uma ligação de uma expressão de algo tão terrível. Nós estávamos já aqui nesta casa, queridos, já estávamos aqui no interior, quando nós recebemos uma ligação monstruosa como essa, vindo do próprio Sheol, né? E o meu marido disse, querida, a minha vida tem a duração de tempo que o Eterno determinar. Nenhum homem pode encurtar minha vida e nenhum homem pode aumentar o número de dias que eu vou viver. Eu vou viver exatamente o tempo que o Eterno tem para que eu viva. E eu lembrei, naquele momento, de uma pessoa que falou uma palavra maravilhosa, dizendo, eu sou imortal enquanto o Eterno quiser que eu viva. Naquele dia, queridos, eu percebi que eu perdi minha celebração de Hanukkah para nunca mais, viu, queridos? Foi algo para nunca mais. Foi algumas coisas que as pessoas que odeiam fazem, ensinar você a se superar. E aquilo foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, porque me ensinou a superar medos, temores, traumas, né? Naquele dia eu falei, Senhor, nunca mais eu vou perder uma celebração sua por qualquer dano, qualquer situação contrária que venha sobre a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E isso, Pai, nunca mais vai acontecer. Queridos, nós já temos passado por muitas lutas, muitas situações de contrariedades e vem justamente em momentos onde nós estamos justamente para uma celebração, para alguma situação, vem aquela notícia ruim, vem aquela coisa negativa, mas amados, como eu aprendi a controlar aquilo que eu sinto, aquela sensação de contrariedade, de indignação, de
que o nosso Pai me ensinou naquele Hanukkah. Aquele Hanukkah é um memorial na minha vida de confiança ao Eterno, porque Ele tem cuidado de nós e nos tem feito muito bem. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, com a declaração final do dia de hoje, que eu vou convidar você para decisão e confissão. Com a ajuda do Eterno, eu posso conviver bem com os outros e me adaptar a todo tipo de pessoa. Vamos lá? Com a ajuda do Eterno, eu posso conviver bem com os outros e me adaptar a qualquer tipo de pessoa. Declare isso, confie e viva o novo do Eterno para a sua vida. Nós não temos de viver em sofrência, queridos. Nós podemos viver verdadeiramente uma vida maravilhosa, mesmo no meio do caos, e desfrutar da nossa vida, porque o Eterno nos tem feito muito bem. Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós te damos graças pela tua bondade majestosa e por nós termos esse tempo de convívio, Pai. Eu não quero perder isso nunca. Essas pessoas são... Pai, como é bom. Como é bom no mundo onde muitos não querem congregar, estar juntos. Eu agradeço por a gente ter essa comunhão. Nós somos na contramão de tudo que esse mundo faz. E eu só tenho a agradecer ao Senhor por essas vidas preciosas. Que o Senhor nos ajude, Pai, a fazermos o melhor uns pelos outros, a compreender o outro, a compreender como o outro é diferente. E às vezes o outro tem limitação, não é uma questão nem do que nós somos aparentemente limitados, mas nós temos também limitações em tantas coisas que nós não conhecemos. Que o Senhor trate das nossas vidas para o bem, nos ajude a vermos a bondade do Senhor, a beleza da sua santidade, nos ajude a vivermos o melhor do Senhor para nossas vidas e as nossas relações sejam elevadas diante do Senhor para o bem. Quero também, junto com meus irmãos, orar, minha família no Senhor, orar para que tudo que o Senhor pretende fazer corra corretamente, bem, da maneira que o Senhor tem, tudo seja feito segundo a beleza da tua santidade e que nós sejamos apenas servos, Pai, apenas servos. Dá unidade ao teu povo, em nome de Yeshua, que eles sejam unidos também no propósito daquilo que nós vamos estar vivendo juntos agora, com uma mudança tão radical, Pai, do que nós nos comunicamos, da maneira que nós comunicamos com o Senhor. Nos ajude, Pai amoroso, a representar o Senhor verdadeiramente perante todos aqueles que o Senhor deseja alcançar e que, Pai, as vidas sejam salvas, as crianças sejam salvas, os adultos sejam salvos, os idosos sejam salvos, os enfermos sejam salvos, as almas, Pai, alcancem verdadeiramente uma conversão. É o que eu te peço, bondoso Pai, em nome de Yeshua, nosso Mashiach, Beshem Yeshua Mashiach. Que assim seja, querido meu, querida minha. Beijos no seu coração, fique na shalom do nosso Pai.